nesse novo Estado a característica de sujeito de direito internacional público e ele pode, então, contrair direitos e obrigações no cenário jurídico internacional. Então, o reconhecimento se torna oponível aos atos do Estado, desse novo Estado, e o que reconhece esses direitos e esses deveres. E nós podemos observar que, a partir do momento em que o Estado ele não é reconhecido, nós temos aí algumas dificuldades, como, por exemplo, o reconhecimento dos seus navios, o reconhecimento das suas terras, dos seus nacionais e de outras limitações que podem ser impostas por tribunais internacionais. Então, sempre o Estado vai buscar o seu reconhecimento. Depois de reconhecido o Estado, ele tem a sua estrutura interna, legislativa, executiva e judiciária, ele administra o povo dentro desse território, mantém as relações diplomáticas, e aí a gente sabe que dentro de um Estado nós temos um governo, e esse governo, para exercer as suas atividades, ele tem alguma forma de escolha. Então, a própria Constituição do Estado vai estabelecer qual vai ser a forma de escolha desse governo. Então, o governo, ele sempre, no qual ele busca o poder de forma legal, cumprindo as regras internas do Estado, esse governo é reconhecido pela sociedade internacional. Agora, se houver uma subversão da ordem, um golpe, uma revolução, ou por qualquer outro meio, esse governo vai buscar o seu reconhecimento internacional. Então, o reconhecimento de governo ocorre quando existem modificações constitucionais da organização política do Estado, que são de alçada interna de cada um dos seus estados. E essa modificação ocorre sempre quando ocorrer uma violação da Constituição. No caso de guerra civil, golpe de Estado, ou qualquer outra forma, que aí deve-se buscar, então, o reconhecimento. E quais são os critérios para se reconhecer um governo? A existência real, que esse governo é reconhecido e aceito pelo povo, a estabilidade desse governo e a aceitação das responsabilidades internacionais do respectivo Estado. Então, todos aqueles deveres que o Estado contraiu no passado, esse novo governo tem que respeitar essas obrigações. Então, deve ser reconhecido pelo povo, deve ter uma estabilidade e esse novo governo deve reconhecer as obrigações internacionais. No decorrer do tempo, nós tivemos várias doutrinas sobre reconhecimento de governo, algumas já superadas, como, por exemplo, a doutrina Tobar, que foi formulada em 1907 pelo ministro das Relações Exteriores do Equador, que postulava que não deveria se reconhecer um governo que tinha chegado de forma inconstitucional ou de uma forma ilegal ao poder. E essa doutrina representava dificuldades, tendo em vista que em 1900, do século XX, início do século XX, nós tivemos um grande movimento no cenário jurídico internacional, com a modificação de vários governos, principalmente na América, na África, no leste europeu e assim sucessivamente. A outra doutrina, chamada de Estrada, pelo chanceler mexicano em 1930, sustentava que compete declarar o reconhecimento do governo não só ao Estado, mas somente cancelar ou abrir as relações diplomáticas. Então, o reconhecimento de governo era uma questão interna. A questão internacional era reconhecer ou não as relações diplomáticas. E a partir daí, a gente vê que essa doutrina também já está tida como superada, porque muitas vezes os Estados, mesmo não reconhecendo o governo, continuam mantendo as relações diplomáticas com esse governo. E por último, a doutrina Lauter-Pacht, que é inglesa, que reconhece então o governo quando este evidencia um controle efetivo sobre o território e a população, apesar de não ter mais uma consistência no cenário jurídico internacional. O Brasil adota situações de fato para reconhecer um novo governo, levando às seguintes situações. Primeiro, a existência real de um governo aceito e obedecido pelo povo, a estabilidade do governo e a responsabilidade das obrigações internacionais reconhecida por esse novo governo. Então, presume-se que o Estado ele é reconhecido e depois que existe uma ruptura dentro da ordem interna, este novo governo busca o seu reconhecimento internacional. E aí a gente vê, principalmente nas posses desses novos representantes, como presidentes, primeiro-ministro, a gente vê a participação de um grande número de chefes de estados. O que é aquela participação desses chefes de estado na posse do novo governo? Nada mais do que o seu reconhecimento. Está ali para demonstrar que reconhece aquele novo governo. Então, o reconhecimento do novo governo não importa em reconhecimento da sua legitimidade, mas significa apenas que este possui, de fato, o poder de dirigir o Estado e representá-lo internacionalmente. Não se confunde, então, o reconhecimento de governo com o reconhecimento de Estado.
E a partir dessa ideia, nós podemos saber que, buscando então os 4 elementos, né? Primeiro o povo, depois o território e o governo, esse Estado busca o seu reconhecimento internacional para agregar o 4º elemento e ser reconhecido como Estado na ordem jurídica internacional. Reconhecido como Estado, a partir de um determinado momento, se não houver nenhuma ruptura na ordem interna, não tem problema nenhum o reconhecimento desse governo ou não. Mas se houver por algum acaso a ruptura dessa ordem interna, questão de chegar ao governo de uma forma ilegal, por guerra civil ou golpe, esse novo governo deve ser reconhecido pelo cenário jurídico internacional, e o critério que o Brasil adota é essa existência real de um governo aceito e obedecido pelo povo, a estabilidade desse governo e que esse governo aceite as responsabilidades, as obrigações, os deveres internacionais assumidos no passado pelo Estado. Então, reconhecimento de Estado e de governo é de suma importância quando nós falamos de Estado.